Perdão é uma palavra difícil de ouvir, porque achamos difícil perdoar, tanto para receber quanto para dar. No entanto, é também uma palavra urgente, porque receber e dar perdão é essencial para a nossa fé. Primeiro, recebemos o perdão de Deus. Só podemos transmitir aquilo que recebemos. Tendo experimentado o perdão das mãos de Deus e do povo de Deus, somos chamados a tornar possível que outros o experimentem. Assim, o círculo do amor de Cristo se expande cada vez mais para alcançar mais uma ovelha perdida, e outra e outra. Isso não é graça barata. Jesus não está sugerindo que consideremos sem importância as ofensas. Ele também não está orientando que fechemos os olhos para o pecado. Ele está nos chamando para levar o pecado a sério e depois levar o perdão igualmente a sério. Na parábola, o credor implacável, Jesus nos apresenta um desafio que é central para a vida cristã. A maioria de nós demora a perdoar e ainda mais lentamente esquecer. Essa parábola nos aponta o peso da declaração feita por Jesus, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Acompanhe a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35, que diz: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O servo nessa parábola foi trazido para acertar contas com o rei. A palavra trouxe indica que a liquidação do débito não é algo que alguém possa evitar. Um dia, todos prestarão contas. É isso que Paulo afirma. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. O que chama a atenção é que a dívida daquele servo é tamanha que seria impossível pagar. Um talento era igual a cerca de 20 anos de salário. Jesus estava argumentando que a dívida do servo de 10.000 talentos não poderia jamais ser paga ao rei. O objetivo de Jesus, ao descrever essa dívida impagável, é que devemos ponderar a magnitude de nossa dívida com o Senhor. Deus é comparado a esse rei. Nossa situação é comparada a deste servo. Todos os dias pecamos, não uma ou duas vezes, mas repetidamente e constantemente. A Bíblia afirma que o pagamento, o salário do nosso pecado contra Deus é a morte. O salmista afirma que seus pecados são mais numerosos do que os cabelos de sua cabeça, e o seu coração perdeu o ânimo. O sacerdote Esdras disse que seus pecados cobriam a sua cabeça e a sua culpa subiu aos céus. Nossa dívida é impagável por nossos méritos ou esforços. Nossa única esperança é a misericórdia de Deus. Diante da condição do servo de não pagar o que deve, o rei ordena que ele seja vendido juntamente com sua esposa e filhos.
uma prática bastante comum naqueles dias. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ele sabe que nunca poderia pagar a dívida, mas está ganhando tempo. Quem sabe o rei poderia mudar de ideia ou poderia morrer, ou algum evento imprevisível mudaria toda aquela situação desesperadora. Algo surpreendente e inusitado acontece. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. O rei vai muito além do que o servo pediu. Ele concede não um pouco mais de tempo, mas o perdão da grande dívida. O milagre acontece. Foi isso que Deus fez por aqueles que confiaram em Cristo. Ele pagou a dívida do nosso pecado. Trouxemos a Ele uma dívida impagável, mas por sua graça e bondade, Ele perdoou toda a nossa dívida do pecado. A culpa se foi. No livro de Apocalipse está escrito que Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Nós não pagamos nada, contribuímos com zero. Tudo foi de sua própria graça e misericórdia. Ele fez tudo. Aquele servo deve ter ficado muito grato com a atitude do rei. Talvez fosse comemorar o perdão real e demonstrar generosidade para com outros. Mas, para nossa surpresa, sua atitude é totalmente o oposto. Diz a Escritura que, saindo aquele servo do palácio, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou na prisão até que saldasse a dívida. A dívida de 100 denários é pequena em comparação com a dívida de 10.000 talentos. 100 denários representam um salário de um trabalhador por 100 dias, ou seja, era uma dívida que poderia ser paga. O servo que há pouco tempo atrás se mostrara tão humilde, agora revelava quem era: um homem ganancioso e insensível, pois recebera o perdão de uma dívida impagável. Mas quando seu conservo caiu-lhe aos pés e implorou para que ele lhe concedesse um prazo, a fim de quitar seu débito, ele o lançou na prisão. Este servo deveria lembrar-se de suas circunstâncias recentes. Todavia, isso não o afetou. Ele não lembrava do peso de sua dívida que tinha com o rei. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. O teólogo e escritor J. Carson comenta: Jesus não vê contradição nas ações de um Pai Celestial que perdoa tão abundantemente e pune tão severamente. Nosso Pai Celestial é comparado ao Rei, que é misericordioso para perdoar, mas também age com justiça. E nossa situação é a do servo implacável, que recebemos o perdão e muitas vezes não perdoamos. Jesus nos alerta que, se não perdoarmos as ofensas do nosso irmão contra nós, assim também o Pai Celeste nos fará. Ninguém que verdadeiramente recebeu o perdão de Deus agirá em relação aos outros com base na justiça. Temeremos a Deus e viveremos com base na misericórdia. Isso é ensinado no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Se você é cristão, recebeu infinita misericórdia de Deus, assim também você deve viver, não com base na justiça, mas com base na misericórdia para com os que pecaram contra você. O perdoado deve perdoar. Nosso perdão aos outros é a prova de que fomos verdadeiramente perdoados. Fomos perdoados de uma dívida impagável. Se entendermos quão grande era essa dívida, transbordaremos de amor e gratidão por este Senhor misericordioso e transbordaremos de misericórdia para com os outros. Se você é um verdadeiro cristão, adorará a Deus por mostrar-lhe misericórdia. Você amará a Deus e amará o seu povo. Se você nunca recebeu o perdão de Deus, concordo com o apóstolo Paulo ao dizer:
agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Este é o Evangelho. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus Cristo, que morreu por todos que confiam nele. Ele perdoará instantaneamente sua dívida infinita. O pecado é a violação da lei deste grande rei e deve ser punido. Ou Jesus Cristo vai lidar com isso, ou você deve suportá-lo. Mas nosso Senhor Jesus Cristo perdoa seu pecado se você se arrepender. Ele convida você a vir e receber sua misericórdia livremente. Se você é cristão, sempre pratique o perdão para com todos. Isso acontecerá se você valorizar a morte de Cristo por você. Como Paulo disse a Timóteo, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Uma pessoa verdadeiramente perdoada está sempre pensando na cruz de Jesus Cristo, na qual Deus demonstrou seu amor infinito. Não podemos entender o comprimento, a largura, a altura ou a profundidade desse amor. Ele é absolutamente incompreensível. E aqueles que pecaram contra você, perdoe-os quando dizem que se arrependem, mesmo que você sinta que não houve arrependimento. Você está sob a ordem do Senhor da igreja para perdoar os outros. Deixe Deus lidar com a pessoa se ela não estiver realmente arrependida. E se você pecou contra alguém, vá imediatamente a essa pessoa, arrependa-se e peça perdão em nome de Jesus. Pratique o perdão diariamente em casa, no trabalho, na escola, na igreja e até com os seus inimigos. Você ficará surpreso ao ver como seu coração mudará quando você orar por seus inimigos e fazer o bem a eles. Finalmente, pratique o perdão ilimitado. Lembre-se destes 2 versículos. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quando praticarmos essas coisas, a igreja de Jesus experimentará unidade e pureza. E nossa felicidade será inexprimível. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.